Olá, curiosa, amorosa, cuidadosa. Nossa convidada de hoje é uma especialista em comunicação não violenta. Filha do seu Rolf e da dona Leci, a esposa do Eduardo nasceu e cresceu em Taquara, com uma infância cheia de amigos e muitos veraneios em Tramandaí. Estudou na Escola Evangélica Doroteia Schefke, onde a mãe foi diretora, e depois no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Graduada em Relações Públicas pela Fevale, possui pós-graduação em Marketing, em Gestão de Empresas, em Liderança e Comportamento Organizacional. Possui formação em Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional, Comunicação Empática, Comunicação Interna, Gestão de Conflitos, Investigação Apreciativa e Dragon Dreaming. Tem formação em Comunicação Não Violenta. Membro da Comunidade Internacional de Conversas Significativas, Art of Hosting e da rede Semear, Multiplicadores de Paz. Aos 23 anos foi contratada como Relações Públicas pela Fevale e proferiu sua primeira palestra em setembro de 2018. Mãe da Isadora, atualmente é diretora da LF Comunicação Integrada e palestrante e facilitadora de workshops. Pretende se tornar especialista em comunicação não violenta. Hoje teremos uma conversa de peso com Vivian Laub. Seja muito bem-vinda para essa conversa de peso, Vivian. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui, uma honra voltar à TV, né? Tu já esteve conosco aqui no Estação Hamburgo, debatendo em outro momento, falando isso. exatamente da comunicação não violenta. Isso mesmo, e foi uma experiência bem bacana, né? Uma turma boa aquele dia. Ô, Vivian, de onde é que veio essa vontade de comunicação, hein? Essa paixão por comunicação social, teu curso de relações públicas, teu trabalho como relações públicas, desde quando isso? Então, morava em Taquara, como tu disseste, não tinha muita opção de curso, né? Há tantos anos atrás. Eu tenho 55 anos, então hoje em dia a gente não sabe nem o que escolher, né, Rodrigo, quando vai estudar. Naquela época era meia dúzia de cursos aqui no nosso entorno, então, né? E aí tinha essa tal das relações públicas. E eu olhei, administração, não gosto, educação física, não, nada disso, contabilidade, nossa, isso não vai funcionar. O que é isso, relações públicas? Gostei, vou fazer. Foi assim. Mas não tinha nenhum tipo de envolvimento com a área, nada? Não, até então, nem fazia muita assim, ideia do que era, né? Mas aí eu vi que era a minha cara, óbvio, né? Já no primeiro semestre já me identifiquei. Tanto é que eu gostei tanto que meu primeiro trabalho foi na Azaleia, ainda como secretária, enquanto eu estudava. Mas assim que eu me formei, eu falei com o João Carlos Schmitz, então diretor-geral da Fevale, que eu estava procurando um trabalho em Novo Hamburgo, queria vir para cá, porque em Taquara era mais difícil, né, o mercado. E eles me contrataram. Então, eu dizia que eu tinha arranho correndo no nariz e eu era Relações Públicas da Fevale, no meio daquelas sumidades em torno de mim. E eu digo e repito que foi o meu maior desafio e o meu maior aprendizado, sem dúvida. Foi uma faculdade, foi uma nova faculdade. Nossa, imagina as pessoas que eu conhecia, as PUR, todo mundo que eu conhecia em Novo Hamburgo, eu conhecia através desse trabalho. E eu tive a oportunidade ali de aprender com pessoas, nossa, super, né, conhecedoras e enfim. Então foi muito bacana porque o professor João Carlos, ele gostava de pessoas jovens, né? E ele me desafiava e a gente tinha uma relação muito bonita. Então, eu por 4 anos eu estudei na Fevale, 4 anos eu fui Relações Públicas e depois 4 anos eu ainda fiquei como professora do curso de Relações Públicas. Até que a minha filha nasceu, isso há 25 anos atrás, praticamente, né? E aí eu deixei, então, a vida noturna de professora, né? Para poder dar um pouco mais de atenção. E fundei, então, a minha empresa e comecei a fazer assessoria, fazendo assessoria em várias entidades. Eu tive sempre esse viés muito forte ligado a entidades de classe aqui em Novo Hamburgo. CDL, Abicalçados por 2 vezes, agora eu ainda estava no Sinduscom de Novo Hamburgo. Então, eu acabei
Mas dentro ficando da por isso. Fevalha, não só acompanhou, como foi agente de crescimento também, né? E eu fui a pessoa que ajudou a fazer o lançamento da pedra fundamental do novo campus, né? Então. Na época. Então, a gente vendia bolsas de estudos para arrecadar a verba para construir o campus. Empresários que pagavam a faculdade dos seus filhos antecipadamente, né? Exato. Foi uma ideia que eles tiveram e ajudou comunitário, muito. essencialmente comunitário. Então, eu vi aquele início todo, né? O campus novo ser construído, eu dei aula lá. Então, para mim, a Fevalha, eu tenho um amor pela Fevalha imenso. 2 pós que eu fiz foram na Fevalha. Te confesso que algumas coisas são muito próximas da nossa realidade. Cada vez mais a gente ouve falar em programação neurolinguística, ou faz parte das nossas vidas, né? Eu acho que inteligência emocional é uma coisa que a gente não cansa de falar e provoca os profissionais de qualquer idade, de qualquer profissão, para que busquem compreender e se apropriar um pouco mais disso, né? Mas aí começam a entrar outros temas assim, né? Comunicação empática, a gente mais ou menos imagina que seja. Mas a investigação apreciativa e Dragon Dreaming. Complica um pouco, Me ajuda. né? Ajuda. Na verdade, isso tudo, há pouco tempo atrás, também era totalmente desconhecido para mim, né? Eu comecei a fazer algumas formações nessa área em Porto Alegre e conheci pessoas que tinham essas outras formações extremamente interessantes, modernas. E aí, óbvio que a Vivian, curiosa, né? Uma das minhas, vamos dizer, sei lá, meu jeito de ser, fez com que o ano passado eu fiz 22 cursos, sendo 2 de imersão, né? O que é o Dragon Dreaming? O Dragon Dreaming, na verdade, é uma metodologia... Tu fez te capacitando também. me capacitando. Ano passado, só me capacitando. Eu iniciei esse trabalho de palestrante, workshops, a partir de setembro, como tu disseste. Mas antes disso, iniciei essa formação 2 anos antes, né? E o ano passado foram, assim, muitos cursos, porque eu tinha uma curiosidade, uma vontade imensa de aprender, para depois me sentir, então, em condições de, né? E o Dragon Dreaming foi um curso que eu fiz interessantíssimo. Ele trabalha com a questão do planejamento, porém com um viés muito colaborativo, muito voltado para pessoas. E é muito interessante. A origem dele é australiana e ele traz a pessoa que criou, ela estudava com os aborígenes. Então, é toda uma formação assim, de círculo, em torno da fogueira, né? São conversas assim, mais interessantes. A investigação apreciativa... De que forma o Dragon Dream ele pode fazer parte da vida do ambiente organizacional ou da nossa vida pessoal? Em qualquer tipo de planejamento que tu fores fazer, um planejamento de qualquer ação. Na verdade, a montagem do Dragon Dreaming é uma roda de 4 passos, onde a gente passa por criar, né, pensar a ideia, e aí vem do sonho. Então eles levam muito para isso. Vamos sonhar. Qual é o teu sonho? Essa é a pergunta. Ah, meu sonho é esse. Ah, então tá. Tu quer fazer esse sonho ser só teu ou tu queres que ele seja coletivo? Né? É da empresa, é de um grupo. E aí vai para um micro espaço, não importa. É o tamanho que tu quiseres. Pode ser uma coisa comunitária, né? Ah, então esse sonho, se tu vais compartilhar, ele deixa de ser teu. Ele passa a ser nosso e todo mundo vai contribuir. E aí vai fazendo as etapas de pensar, de planejar, de executar e de celebrar. Né? Isso é outra palavrinha mágica no Dragon Dreaming. A gente costuma, às vezes, fazer planejamento, executar e não celebra. Né? E o celebrar... A administração tem o PDCA quadradinho ali, que é redondo, mas é quadradinho. Eles sempre dizem que o Dragon Dreaming é um formato de tu pensar o projeto. Depois, para executar, tu podes usar qualquer tipo de metodologia, já mais convencional, conhecida, vamos dizer assim, né, de planejamento, enfim, para executar. Mas é o formato, é a maneira de fazer, é o deixar as pessoas participarem, é o círculo, a colaboração, o respeito pela terra, pelas pessoas. Então, assim, são esses novos olhares que felizmente estão acontecendo,
nas nossas administrações, né? De não tanta exploração do ser humano, mas sim de olhando para ele como alguém que tem muito para dar e pode... Que tem sonhos, que tem necessidades, tem sonhos, vontades, quereres. até porque hoje em dia isso de os teus problemas ficam daqui para fora da empresa, felizmente isso já caiu por terra, isso já é uma ilusão, né? A gente passa mais tempo trabalhando, então se fala hoje mais em engajamento, em felicidade, é um outro olhar. E a investigação apreciativa, ela é uma metodologia americana que olha também para as coisas boas, também é de planejamento e onde se olha para as coisas boas da empresa que já tem, se parte de um olhar apreciativo. Então, agora vamos iniciar esse planejamento vendo o que está bom aqui. Está bom isso, e o que nós vamos melhorar. Então, de novo, tem toda uma técnica, enfim, mas é o olhar, né? O olhar para o que está bom. Então, se chama investigação, um olhar apreciativo. E isso traz novos olhares, né? Hoje em dia... É uma forma que eu acho que engaja muito melhor também. Muito mais, as pessoas têm mais vontade de participar, a gente aprende a apreciar as pessoas, né? É muito mais fácil encontrar um problema do que encontrar qualidades e elogiar. Exatamente. Temos que aprender, né? Maravilha. E aí entra a comunicação não violenta. Isso aí. Daí eu apaixonei de vez. O que é isso? Porque tudo isso me encantou. Imagino. Mas o que eu apaixonei foi a comunicação não violenta. Vamos conversar na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Vivian Lau. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Vivian Laub, falando sobre comunicação não violenta. E aí tu foi arrebatada. Fui. Quando eu vi aquele tema, eu pensei, que coisa estranha, né? Comunicação não violenta, porque o nome não é assim muito simpático, né? E aí eu comprei o livro, comecei a ler, e nossa, aí eu apaixonei, comecei a estudar. Que livro? O livro que existe, assim, um livro formal da comunicação não violenta, é o Comunicação Não Violenta, né? Técnicas para... Nem me lembro todo o nome, mas é do psicólogo Marshall Rosenberg, que sistematizou, vamos dizer, a comunicação não violenta, porque o conceito da não violência é um conceito que permeia há muitos anos, inclusive toda a luta do Gandhi, né, para a libertação da Índia, porque ele fazia uma revolução não violenta. Então, são com o Martin Luther King, então vem toda uma onda de não violência, né? E o Marshall foi estudar psicologia, ele tinha algumas questões pessoais assim que impactavam, ele era judeu, ele viu muita violência em torno dele na infância, e aí ele também via muitas pessoas com muita compaixão. E quando ele foi fazer faculdade, ele cursou psicologia e foi estudar sobre isso, e ele criou, então, vamos dizer, ele sistematizou não é uma metodologia, porque quando a gente estuda comunicação não violenta, a gente muda o olhar para as coisas, é uma mudança comportamental. Mas vamos dizer que são 4 passos, então, que a comunicação não violenta sugere, né? Que são, quando uma situação acontece que ela não é confortável, ela é conflitante para a gente, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente deve observar o fato, isento de julgamento. Está aí já a primeira grande dificuldade, porque a gente julga tudo que vê o tempo inteiro. Então, quando a gente conversa um pouco mais sobre isso... É intrínseco a nós. É intrínseco. A gente olha uma situação do outro lado da rua e já traça um julgamento. Quando a gente julga, a gente bota um juízo de valor que é nosso, né? Então, não dá. Fica muito difícil de tu conversar com uma outra pessoa partindo já de um pré-julgamento, né? Então, numa situação de conflito, observa simplesmente o que está acontecendo, a fala, o que foi falado, o fato em si, sem colocar todo esse teatro mental que a gente faz e que atrapalha um bocado. Como eu digo no curso, foca no jogo e não no Galvão Bueno. Sem blá blá blá. Olha o que está acontecendo e tira o blá 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 do Galvão Bueno. E a segunda etapa seria, então, olhando para essa situação, como eu me sinto. A gente dificilmente pensa como eu me sinto.
E esse sentimento, atrás dele tem uma necessidade não atendida. Eu só me sinto assim porque alguma necessidade minha não está sendo atendida. Eu me sinto triste, infeliz, porque eu preciso ser reconhecido, amado. Então, é um caminho que a gente faz de olhar para a gente. E isso é comunicação não violenta. Tu olha para ti. E aí, a partir disso, quando eu for dar uma resposta ou fazer um pedido para o outro, eu uso esse meu sentimento e essa minha necessidade. Então, eu digo assim, quando tu chega atrasado, Rodrigo, que é um fato, tu chegaste atrasado, eu digo, Rodrigo, eu me sinto muito incomodada, muito triste quando tu chegas atrasado, porque a gente combinou um horário e para mim isso de horário é muito importante. Eu sou uma pessoa muito pontual, até neurótica com isso, então para mim é importante. Será que da próxima vez que a gente marcar um compromisso, tu podes tentar chegar no horário? Ou se tu fores te atrasar, será que tu poderia me avisar para eu não ficar te esperando, não perder esse tempo e não ficar com essa sensação ruim? Isso é bem diferente de eu olhar para o Rodrigo e dizer, putz, Rodrigo, tu sempre chega atrasado, mas que coisa, não dá para marcar nada contigo, tu é um desorganizado. E a gente faz isso com os filhos, quando uma roupa está fora do lugar, a gente faz isso com um colega de trabalho que deixou uma pasta fora da, né? A gente faz isso o tempo inteiro. E essas coisas incomodam muito a gente. E a gente reage. Sim, mas é porque só aquela pinguim faltar para estourar o copo. Mas e aí? A gente não cria conexão com outra pessoa. Porque quando eu faço esse tipo de conversa mais agressiva, morreu a conexão. A outra pessoa vai reagir. Tem a reatividade natural. Vai reagir. Então, assim, não tem conversa, não tem solução de conflito se eu permanecer nessa linha. Eu também posso olhar para outra pessoa que chega cheia de raiva, cheia de rancor, numa situação de atendimento, numa situação em casa, e pensar, o que será que essa pessoa está sentindo? Enquanto ela está tendo lá o seu rompante. Ela deve estar muito incomodada. O que será que necessidade dela não foi atendida? Para ela estar assim, será que furou um pneu no meio do caminho? Será que... E eu posso perguntar, olha, eu estou vendo que tu está um pouco incomodado. Tem que cuidar das palavras, né? Porque senão a pessoa se altera mais ainda. Mas, enfim... Eu estou notando que tu está um pouco irritado hoje. Aconteceu alguma coisa? E aí a pessoa vai conectar com aquilo. Claro, olha só o que me aconteceu. O pessoal da minha net caiu, sei lá quem. A companhia de telefone me bloqueou o celular, estou furioso. Então, aí vem o que de fato está trazendo isso que a pessoa está tendo uma reação contigo, né? E aí tu consegue conversar melhor também. Então tem várias maneiras de se usar, vários exemplos, enfim. Mas na verdade, o que me apaixona na comunicação não violenta é que tu começa a ter mais tranquilidade para olhar as coisas um pouco mais com esse olhar assim de fora da situação, né? Que é olhar, puxa, o que está me acontecendo aqui e o que está acontecendo ali? Então tá. Então é isso? Então a gente pode conversar e se ajudar, né? E tentar achar um caminho comum, enfim. Naturalmente vai desenvolver empatia? A empatia, ela é o oposto da simpatia, né? O simpático é aquele que diz, oi, tudo bem, mas não quer saber se está tudo bem, né? O simpático é aquele que te bloqueia na conversa, que fica te perguntando no meio do que tu estás falando. Não, numa conversa do dia a dia tá tudo bem, né? Mas assim, quando a gente precisa da empatia, se alguém vem te contar uma coisa, né, que é mais importante, ou te dar uma tarefa no trabalho, ou contar uma situação que impactou, que ela quer dividir com alguém, aí entra a empatia, a tua escuta empática. Como é que tu escuta empaticamente? Não pergunta, não bloqueia, não dá conselho e não acha que é coitadinho. E não nada, simplesmente acolhe o que a pessoa está contando, deixa ela falar até o fim. Quando ela fala até o fim, ela mesma já se alivia, já fica mais tranquila. Se é uma orientação de trabalho, imagina o colega ou o chefe te dando uma orientação e tu bloqueando o tempo inteiro, a pessoa se perde. Isso não é bacana. Então, isso é ser empático. Ser empático é estar com o outro, acolher o outro, né? E não ficar, nem precisa dar conselho, nem deve, só se o outro perguntar.
A gente só quer conselho se a gente quer pedir conselho. Normalmente a gente só quer contar. E ao contar já está tudo bem, eu já fico aliviado, eu já fico, ufa, que bom, muito obrigada por me escutar. E tu pode dizer isso que eu posso fazer nesse momento, porque não vou resolver teu problema, né? Não tem como eu resolver o teu problema. Eu vou me colocar no teu lugar, posso. Isso é uma maneira de dizer da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sim, é um olhar para a empatia. Só que é mais a empatia. A empatia é esse acolhimento, assim, da dor do outro, sem se meter, sem achar que tu tem que resolver. Como isso funciona no ambiente organizacional na prática? É possível reprogramar isso? Com certeza. Porque a gente é pouco colaborativo, em via de regra, no dia a dia, simplesmente porque não fomos treinados para isso. Competitivo, O a gente mercado é muito competitivo. Muito competitivo, a gente é treinado para ser competitivo. Para ser o melhor, o número um, buscar os melhores resultados, ser o melhor. E aí que bom que está vindo toda essa onda de colaboração, né? Porque isso realmente uma hora vai cair por terra, né? Mas como que a gente trabalha isso nas organizações, então? Normalmente é bom quando um grupo faz um treinamento, né, um workshop, enfim, que ele trabalha essas questões, porque aí ele constrói junto esse olhar. Porque a comunicação não violenta é um treino, né? Então é muito importante a gente ir revigorando, lembrando, um ajudando o outro, e aí vai funcionando. Imagina numa reunião. Imagina os líderes falando com os colaboradores. Imagina um colaborador chegando e fazendo uma coisa totalmente errada. E o chefe chamando para dar um feedback. Como é que é esse feedback? Olha, daí chama xixi-back, né? Xixi-back. Olha, fulano, isso que tu fizeste, não. E se tiver um olhar para ele, olha, fulano, eu estou vendo que tu tem chegado atrasado ao trabalho. Está acontecendo alguma coisa fora daqui ou algum problema aqui? Alguma coisa que a gente possa te ajudar? Então, já reverte. Quando tu dá um olhar para o outro, um cuidado para o outro, como ele se sente? Valorizado, engajado, feliz. E ele se sente, é possível para ele conversar sobre isso. Inclusive, a gente no ambiente corporativo tem vários bichos diferentes, né? Toda a fauna presente lá, cada um com anseios, necessidades, sonhos, frustrações, momentos de vida diferentes uns dos outros. Como é que eu, que tenho a necessidade de fazer um resultado muito grande, de me puxar muito, de construir muito para o meu momento de vida, posso construir isso com um colega que às vezes eu dependo dele para alguma coisa, mas ele tem um outro ritmo, ele tem uma outra visão de mundo, uma outra necessidade, um outro momento da vida dele. São extremos, às vezes, muito próximos, que precisariam estar colaborativos dentro desse ambiente, mas que não conseguem construir juntos por distâncias tão grandes, né? Pois é, e como a gente resolve essas distâncias? Normalmente em conversas, em círculos organizadas, onde a gente pode trazer esse essas é o processo, questões. Por exemplo, da comunicação. É uma maneira, né? Quando a pessoa já aprendeu, por exemplo, essa pessoa que é muito agitada e tem muita tarefa e entende que o colega não está atendendo, quando ele Às vai vezes falar... é só a personalidade do outro, pode. não é nem por má vontade, como né? é que ele faz esse pedido para ele, ou essa reclamação, ou dar esse feedback? Então, ao invés de ir lá e dizer, tu não presta para nada, tu só me atrasa, enfim, fazer todo aquele caminho só que desconecta e não vai gerar nenhuma produtividade, ele pode dizer, olha, eu percebo que tu tens um funcionamento diferente, eu percebo que para ti, às vezes, é mais difícil fazer determinadas coisas, eu preciso te dizer que eu tenho metas, eu preciso de ti para certos processos. Então, assim, na verdade, é um olhar diferente para aquilo que vem sendo feito, com muito mais respeito e amorosidade. Comunicação não violenta é dizer a verdade com amor e respeito. E a agenda está cheia. Felizmente já Falando de comunicação 15 violenta. cursos marcados agora já, em até junho, vários ainda por marcar. E a gente criou alguns cursos um pouco com temáticas diferentes, porque vamos dizer assim, o da comunicação não violenta eu chamo de vamos aprender a conversar,
porque eu entendo que passa por isso, a gente aprender a conversar com as pessoas. Depois tem também criando conexão com o cliente, comunicação empática no ambiente corporativo, um outro olhar para o feedback, o lado bom dos conflitos. Então a gente trabalha algumas coisinhas mais Qual é o lado focadas. bom dos conflitos? Conflito é essencial na vida da gente. Ninguém resolve nada sem ter conflito. A gente tem uma ideia errada do conflito, de que ele é uma coisa negativa. Ninguém resolve nada se não tiver duas opiniões. E aí é na INH, na Fevale, na CI, na CDL? Na UBRA, em Porto Alegre, na AGQ, a Associação Gaúcha da Qualidade. Então, aí já vários parceiros. Acho Igrejinha, Taquara. Que olhando pelo Facebook, tu vai ter muito trabalho nesse ano de 2019 e nos próximos anos. Com certeza. Espero que tu possa transformar o nosso mundo num lugar melhor para viver. É a ideia. Por isso eu estou indo fazer mais uma imersão, né? Uma semana agora em São Paulo, segunda imersão em comunicação não violenta, lá na Uniluz, muito mato, muita natureza e muito conectada para aprender e poder compartilhar. Adorei falar contigo. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, estar com todos os teus, todas as pessoas que assistem ao programa. Muito bem. Hoje Como é que eu te apresento? Terapeuta? Não, eu não sou terapeuta. Relações públicas, não é mais também. Enfim, eu sou... Hoje é palestrante, ministra cursos. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta. Facilitadora de comunicação Adoro. não violenta. Hoje numa conversa de peso com Vivian Laup. Continua agora a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.